Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios, a vida plena em Cristo, nosso primeiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Façamos uma pequena introdução. Você também pode procurar uma introdução da sua Bíblia, esta carta, que faz um enriquecimento muito grande para o entendimento daquilo que São Paulo quis escrever. Esta carta aos Efésios é conhecida como Carta do Cativeiro. Paulo, segundo a informação do livro dos Atos, capítulo 19, versículo 1, chegou a Éfeso e ali encontrou cristãos que precisavam de formação. Foi Paulo aquele que os instruiu e os formou. Éfeso se transformará numa florescente comunidade cristã de pagãos convertidos. O próprio Paulo residiu em Éfeso por 3 anos, do ano 54 ao ano 57. Esta carta é uma provável homilia transformada em epístola, carta. Nos interessa muito a riqueza teológica da carta. Uma carta de caráter eclesiológico, isto é, tem questão ligada à igreja. Esta carta foi escrita provavelmente quando Paulo esteve pela primeira vez preso em Roma, no ano 61 a 63. Esta epístola foi também chamada da Epístola da Igreja, devido ao seu interesse centrado na igreja, na eclesiologia. Paulo nos dá, nesta carta, uma nova síntese para realidades da salvação, dando o significado da vida de fé para o cristão. Acredita-se que essa carta foi dirigida não a Éfeso, mas destinada a várias igrejas da província romana da Ásia. E mais tarde recebeu o nome de Éfeso, por causa da importância de Éfeso entre as igrejas para as quais a carta foi endereçada. Pedimos, então, aos nossos amigos que leiam a introdução da sua Bíblia para a carta de São Paulo a Éfeso. Qualquer dúvida é só perguntar, depois de ver o vídeo, que procurarei responder. Pode mandar também suas perguntas. Vamos então iniciar esta introdução à carta aos Efésios. Endereço e saudação. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A graça não tem limites. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeitos diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade. Para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio do seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos. E nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Então esta é a primeira parte que nós vamos estudar, do versículo 1 ao versículo 7. Endereço e saudação. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Paulo inicia a carta se apresentando. Ele é o remetente. Ele apresenta a sua autoridade, sua credencial. Apóstolo de Jesus Cristo. Enviado da parte de Jesus Cristo, que o separou a uma missão. Nós encontramos no livro dos Atos. Porque esse homem é o instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos
aos reis e ao povo de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. E diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. A mesma saudação encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. O mesmo encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Por vontade de Deus. A mesma introdução encontramos na carta de São Paulo aos Colossenses 1:1 e também na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Esta primeira apresentação de Paulo em suas cartas o coloca como apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Quem o envia é Jesus Cristo, e atrás de Jesus Cristo está o Pai. E assim, apóstolo, pela vontade de Deus. Isso significa sempre o plano salvífico de Deus Pai. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Os destinatários da carta, aqueles que estão em Éfeso. Esses destinatários, Paulo os chama de santos, que estão em Éfeso. Ao chamá-los de santos, Paulo afirma que estão separados do mundo e consagrados a Deus. São consagrados ao Pai, unidos em Cristo e templos do Espírito Santo. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Pela fé no batismo, são santos e fiéis em Cristo Jesus, que é a razão da nossa fé e a santificação que ele realizou por nós na cruz. A fé nos faz cristãos. Versículo 2. Claro que pelo batismo, né? Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo faz uma saudação aos destinatários, expressando seus votos de bênção. A graça e a paz. A graça, alegria, graça, fonte de uma nova alegria, ofertada pela bondade do Pai por meio de Jesus Cristo. A paz, a salvação, saúde do corpo, felicidade terrena em primeiro lugar. Mas no cristianismo, por herança judaica, refere aos dons do futuro da salvação, já presentes em Cristo Jesus, doado por nós pelo Pai. Que esses dons, graça e paz, estejam com os destinatários, isto é, os efésios. A graça não tem limites. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu, em Cristo. Paulo inicia a carta aos Efésios com um grande hino ao plano de salvação realizado por Deus Pai. Ao Pai vem dedicado este hino por tudo que realizou em nosso favor por meio do seu Filho. E Paulo, prisioneiro de Cristo, entoa esse grande canto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que se revela a nós pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da história que se faz história por meio do seu Filho, e tudo dispõe por meio dele, o Filho. Deus que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que caminha com seu povo na história, é também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, o Deus da história, e também Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu, em Cristo. Paulo resume o que o Pai nos deu em Cristo. Esta bênção do Pai é uma bênção espiritual, cuja atividade se deve ao Espírito Santo. Assim o Pai nos abençoa com toda a bênção, dando-nos o seu Santo Espírito, então a dimensão espiritual. Em Cristo Jesus, o Pai é princípio de toda a obra da salvação, nos céus. Pois veremos mais adiante, participamos destes dons em Cristo, pois a ressurreição de Cristo já é nossa ressurreição. A sua glorificação já é nossa glorificação, e que nos leva à participação da glória de Cristo,
nos céus. Versículo 4. Ele, o Pai, nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeitos diante dele no amor. A nossa eleição do Pai é desde toda a eternidade. Já éramos pensados na mente e no coração divino. Desde toda a eternidade, fomos objeto do amor divino. O ser humano foi escolhido com amor divino, amor paterno divino, desde toda a eternidade em Cristo Jesus. O ser humano está no pensamento e no coração divino do Pai em Jesus Cristo, para que sejamos santos e sem defeitos, imaculados, diante dele no amor. Então nós vimos santos, separados, consagrados a Deus, numa vida imaculada, sem mácula, numa pureza moral. Somos chamados a ser imaculados, não por possuirmos essa realidade natural, mas unidos a Cristo. É Cristo que nos faz participar dessa realidade, né? Dessa escolha, antes mesmo que nascêssemos. No amor. Santos imaculados em amor, em caridade. Pois o amor é a síntese de todas as virtudes e de toda a lei. Versículo 5. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade. O Pai eterno, ele nos predestinou. Nos quer como filhos no Filho Jesus Cristo. Somos filhos por excelência. Somos filhos do Pai em Jesus Cristo, o Filho. Cristo Jesus entra dentro de nós, participa da nossa natureza, se faz nosso irmão. Numa união vital e misteriosa, quando nos tornamos um com Cristo Jesus, o corpo de Cristo. A carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, um em Cristo. Somos filhos no Filho. Conforme o beneplácito da sua vontade, segundo a benigna decisão da sua vontade. Porque assim quis o Pai. Assim ele dispôs na ordem da salvação. Ninguém obriga a Deus Pai, mas assim ele dispôs. É pura graça. Versículo 6. Para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de seu Filho querido. O Pai eterno não é somente a fonte de sua obra e o fim de tudo que realiza, a graça. Deus age, o Pai, por causa da sua glória, manifestando a glória da sua graça. A manifestação na teofania da bondade divina já revela a glória com que o Pai se glorifica. A criatura se torna a si mesmo, como fim, a busca de sua glória é essencialmente, a criatura se torna a si mesmo como fim. Quando a criatura faz isto, ele busca sua glória. E esta glória que o ser humano busca a si mesmo é uma desordem. Para o Criador, procurar a si mesmo não pode ter mais nada como fim supremo. Constitui a essência íntima, da sua realidade. Então, nós devemos buscar o nosso fim em Deus, não em nós mesmos. E o fim em Deus, essa busca suprema, nós só encontramos na santidade, pois a criatura só pode ter um fim supremo, senão em Deus. Pois sendo Deus totalmente outro, que se abaixa a nós e nos dá a graça em Jesus Cristo bem-amado, nos faz vivenciar essa graça e reconhecer tudo aquilo que Ele realizou por nós. Reconhecer este Deus, o outro por excelência, o único Deus, é reconhecer sua glória que age por graça em nosso favor, abundantemente. Pois em Deus, quando Ele age, não age miseravelmente, mas derrama totalmente, sem miséria, sua graça sobre nós. Esta graça que Ele derramou por mediação do seu Filho amado. Então, a graça de Deus, tudo aquilo que Ele realizou, nos leva a essa graça de Deus. Ora,
Nós não podemos buscar e termos em nós o fim em nós mesmos. Mas nós devemos nos abrir a Deus para atingir essa plenitude que o Pai nos dá por meio de seu Filho. Toda a graça que o Pai nos dá, nos vem por meio do seu Filho, como mediador das graças do Pai, mas também de ser o Filho a graça personificada. E essa graça personificada age em nós, é Cristo em nós. Ao Pai podemos ver o quanto custou a sua benevolência em nosso favor. Custou-lhe o próprio Filho, entregando Jesus, o Filho, a todos nós. E nós nos unimos a este bem-amado, nos tornamos objeto da bondade de Deus, que vê em nós os traços inefáveis do seu Filho, isto é, somos amados em Cristo, como o mesmo amor que o Pai ama seu Filho amado. Por meio do sangue é que fomos libertos, versículo 7. Versículo 7. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Por mediação do sangue de Cristo. Significa aqui toda a realidade histórica da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Poder parar e ver com os olhos da mente, contemplação, que a nossa libertação veio pela redenção, onde o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Aquele sangue derramado por nós e que nos liberta. Por meio do sangue que somos libertados. O sangue do Cordeiro Pascal, que é ungido no lenho dos umbrais da porta, prefigurando a cruz, libertou os primogênitos de Israel. Por meio do sangue que fomos libertos. Por Jesus Cristo, é nosso vingador de sangue, ele é nosso Goel, ele é o Redentor, que paga o sangue com sangue. O ser humano foi sequestrado. O sequestrador, o maligno, exige um preço do resgate. Deus paga o preço do resgate, seu Filho amado, e por meio dele nos liberta das mãos do sequestrador. A libertação veio pela redenção, pelo preço do sangue. Ao pagar o preço do sangue e nos libertar, nossas faltas foram perdoadas. Ele que não tinha pecado, assumiu nossos pecados. E a pena do pecado, a morte, foi vencida. E vencendo a desobediência da natureza humana, assume na obediência nossos pecados e morre, derramando seu sangue, nos libertando da pena do pecado. Isto é, de acordo com a riqueza da graça do Pai para conosco. E essa graça, o Pai deu seu Filho por nós. É um grande presente de amor. Vivenciar essa gratuidade, meditar essa gratuidade, mesmo que antes que existíssemos, nós já fazíamos parte dessa eleição divina em Cristo. Nós não somos alguém esquecido, mas temos um sentido para Deus. E Deus quer que nós sejamos cristãos adultos, que cresçam para a maturidade, que são capazes, cristãos que são capazes de viver a sua fé, transformar a sua fé, transformando a sua vida e dando um significado último ao aperfeiçoamento da sua vida na vivência dessa graça que Ele nos dá através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse processo de maturação, esse processo de crescimento, faz parte de toda a história da salvação, porque o Pai Eterno sempre pensou em nós, sempre nos amou, antes mesmo que existíssemos, e quis que seu Filho nascesse para nos trazer essa redenção, a nossa participação na vida divina. No Filho, nos tornamos filhos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.